Oi, meu nome é Monique Vieira Furukawa, eu sou aluna de mestrado em Ciências da Saúde e hoje eu vim aqui apresentar um crédito da disciplina Ensino e Docência e eu vou falar um pouquinho sobre a minha área de atuação, que é a periodontia. Então, o que é periodontia, né? A periodontia, ela é uma especialidade que ela cuida dos tecidos de suporte dos dentes, desde os tecidos mole, né, que é a gengiva, até o tecido que envolve a raiz, que tem o cimento radicular, o osso alveolar, que são as partes sólidas, o ligamento periodontal e, como eu já disse, a parte da gengiva, que são os tecidos moles. Todos esses tecidos, eles suportam os dentes, eles que mantêm o dente no lugar certo, né? Que dão aquela sustentação para o dente não se mexer, não ter a mobilidade. Então, aqui eu coloquei um slide para falar o que o periodontista trata. Então, o paciente chega num consultório de um periodontista, é muito importante que o periodontista saiba diagnosticar, saiba prevenir e saiba tratar essas alterações que ocorrem tanto na gengiva quanto nessas estruturas de suporte do periodonto. Então, a doença periodontal, ela se divide de duas maneiras. Ela se divide primeiramente na gengivite, que é uma manifestação de inflamação na área da gengiva, tá? Então, se o paciente tem algum ponto de sangramento na gengiva, a gente pode ter certeza que o paciente está com algum tipo de inflamação, que a gente costuma muito dizer que gengiva saudável não sangra. Então, se caso tenha tipo um ponto de sangramento, podemos ter certeza que tem algum tipo de coisa errada, alguma inflamação. A partir do momento que essa inflamação ela desce e ela se progride nessas estruturas que sustentam os dentes, né, na área do periodonto, ela passa a ser uma periodontite. Vale ressaltar que enquanto a doença ela está no grau de gengivite, a gente consegue reverter. A partir do momento que a doença passa para periodontite, a gente só consegue fazer um tratamento para que a infecção não progrida, né, de uma maneira tão veloz. Então, aqui eu também coloquei um pouco sobre o diagnóstico, né? É muito importante a gente fazer uma anamnese completa, um exame clínico de qualidade e a gente tem em mão sempre um exame de imagem, né? Uma radiografia, uma panorâmica. Então, o paciente vai chegar, se ele tiver com sangramento gengival, como eu já havia dito, ele está com algum tipo de inflamação, se ele tiver com mobilidade, a gente tem certeza que tem alguma coisa errada, porque esses tecidos não estão sustentando os dentes, o dente mudando de posição, aquele inchaço, vermelhidão na gengiva, a presença de alguns pus, em alguns locais, que muitos pacientes, eles relatam ter gosto ruim na boca, né, a perda óssea, que é uma característica muito grande da doença periodontal, o que a gente costuma dizer que a periodontite, ela é uma doença silenciosa e muitas vezes o paciente, ele não tem esses sintomas, mas ele às vezes chega no consultório relatando, assim, olha, minha mãe, ela perdeu os dentes muito cedo, algum familiar, né, ou contar a história da família que teve a perda de dentes, de maneira precoce, a gente já vale ficar em alerta e fazer o exame clínico nesse paciente. Também a gente tem que ficar muito alerta em pacientes com doenças sistêmicas, porque esses pacientes, eles têm uma probabilidade maior de ter a doença periodontal, e uma vez que ele tem a doença sistêmica e tem a doença periodontal, muitas vezes a gente tratando a doença periodontal, a gente acaba melhorando o quadro sistêmico desse paciente, porque são doenças que, etiopatogênicas, né, que tem fatores de riscos em comum. Então, o tratamento da doença periodontal, eu costumo dizer que que nós, cirurgião dentista e o paciente, a gente tem um tratamento muito íntimo, porque vai depender tanto do cirurgião dentista e vai depender do paciente, é uma balança.
Então, vai depender do cirurgião dentista orientar o paciente, fazer o tratamento correto, mas também vai depender do paciente fazer a higiene oral correta, fazer a escovação correta, utilizar o fio dental, fazer uso de enxaguatórios e todos os tratamentos, né? Toda a orientação que o profissional passar para esse paciente. Como eu já havia dito, a periodontite não tem cura, mas através de um controle com o cirurgião dentista e através desse controle em casa, né, de uma higiene adequada, a gente consegue evitar que essa doença se progrida de uma maneira mais veloz. Então, nós periodontistas, a gente tem uma conclusão de que todas as áreas, independente de ser periodontista ou não, né, todas as áreas de atuação na odontologia, eles têm que ter o mínimo de conhecimento, né, nos tecidos que suportam dente, avaliar se o paciente já está com periodontite ou está com gengivite, porque não adianta nada eu fazer qualquer outro tipo de tratamento em um dente que não está com tecido de suporte, fazendo o papel de suportar aquele dente de maneira correta. Então, por exemplo, a gente costuma falar, às vezes o tratamento endodôntico em um paciente que está com uma periodontite, não vai ser eficaz, né? Não vai ter o resultado esperado por conta da doença periodontal. Assim como muitas outras áreas de implante, né? A área até mesmo de dentística. Então, vale a pena que todos os profissionais, antes de qualquer tipo de tratamento odontológico, oriente o paciente a passar por um periodontista. Eu finalizo aqui a minha apresentação e agradeço a atenção.